Porque nós sabemos que os trabalhadores espíritas de todas as ordens, eles são aqueles que trabalham depois do trabalho, porque é incessante. Quando as pessoas me perguntam, Rússio, fazer palestra é difícil? Eu falei, não, a palestra é fácil, dura o resto da vida. Se não tivesse o resto, fosse viver só para fazer palestra, seria fácil. Então, da mesma forma, eu manifesto a minha gratidão, muitas vezes, aos trabalhadores anônimos, que fazem com que estas oportunidades aconteçam. Porque quando Emmanuel se manifesta acerca de que a divulgação da mensagem espírita é, por assim só, caridade, entendo eu que ele assim se refere, porque ela alimenta o impulso que existe em cada um, a ideia inata da existência de Deus, cuja paternidade divina não desampara ninguém. Então, quando olhamos a vida sem a ótica da doutrina espírita, começamos a percebê-la de maneira muito incomum e até duvidamos da sua efetividade. Se olharmos a vida sem doutrina espírita, os maus vencem, os que passam a perna enriquecem, os que enganam chegam mais cedo. Somente a ótica da vida, com a contribuição da doutrina espírita, pode nos dar uma visão da vida tão alta, mas tão alta, que esta pequenez do caminho se dissolve. Então o homem de bem prossegue acreditando de que vale a pena ser um homem de bem. Sem a mensagem espírita, o crime até compensa. Então, sempre que eu percebo um trabalho desta natureza, me renova a fé nas pessoas, a confiança de que são poucos, mas existem fortes trabalhadores na seara cristã. Manifesto em especial na figura da Arlete, que me insiste em trazer para cá. Se não fosse ela, não sei se outros teriam tanta paciência. E do Flávio, cuja companhia e prestividade nos cerca de cuidados que consegue até me fazer sentir em casa. E da minha companheira, que faz com que as viagens sejam mais curtas, tanto quanto mais agradáveis. Mas falar de Chico é sempre uma honra, tanto quanto uma oportunidade, que eu às vezes fico pensando quanta ousadia é necessária. Certa oportunidade me pediram para falar de Jesus e me gerou um certo constrangimento. E quando foi para falar de Chico, não senti constrangimento menor. Porque eu vou começar a minha explanação contando uma situação pessoal. Quando Chico estava encarnado, e eu já era palestrante espírita, já fazia palestras, eu não me senti impulsionado a ir visitá-lo. Não é porque eu sempre fui meio avesso a essa versão igrejeira, as pessoas querem aqueles movimentos enormes, igreja cheia, tudo cheio, caravana, Beatriz, então eu não me senti impulsionado a vê-lo. E passou. E ele desencarnou, naturalmente. E hoje, quando eu recordo disso, eu fico pensando para mim mesmo, por que eu não fui ver esse homem? Porque é verdade que existem heróis anônimos por todos os lados. Pessoas que vão passar pela vida sem sequer sabermos o nome. Mas heróis, pelo simples fato de terem trilhado um caminho de integridade moral, de ética, de respeito, e executado aquilo a que vieram executar. Então não falo de Chico como uma criatura isolada, porque existem nesta cidade, como em tantas outras, heróis anônimos, espíritas ou não. Mas um homem desse tamanho, creio que vai demorar. São concepções pessoais que, embora não existam heróis anônimos, um homem da altura de Chico vai demorar. Quando começamos a observar a vida posta à nossa frente, eu começo a observar que nas obras básicas que compõem a codificação, em sua questão 625, Allan Kardec questiona os espíritos, perguntando qual é
o guia e modelo mais perfeito para a humanidade dos senhores, doutores em doutrina espírita que são, devem ter lido 1000 vezes. E a resposta obedece à mesma clareza da pergunta: vê-me, Jesus. Dentro dessa afirmativa, concluímos nós, por uma pálida compreensão, de que deveríamos observar a conduta de Jesus e tentar aproximar a nossa do que faria ele. Evidentemente, respeitando as diferenças do mundo moderno. Você vai conversar com o gerente do banco e pensa o que falaria para ele Jesus. Você vai falar com o professor do seu filho, que aí, hoje nós temos lá os nossos filhos. Hoje acho que é de 1 a 10 de novo, né? Na minha época, de A a E. Mas se fosse de A a E, seu filho tira Y quase, né? O que faria Jesus conversando com o seu filho? E assim, nas coisas mais corriqueiras da vida, o que faria Jesus? É a orientação dos Espíritos. Mesmo que diante ao nosso falso ataque de humildade, que nós temos às vezes, nós começamos a falar, mas como posso eu me comparar com Jesus? Quem sou eu para me comparar com Jesus? Olha, quem é você eu sei, mas que é o único que nós podemos nos comparar é. Porque se nós temos nele um exemplo vivo e de êxito, ora, é verdade que a evolução não dá saltos. E ninguém vai tornar-se Jesus de uma hora para outra. Mas que ele prossegue, sendo o exemplo, prossegue. Algumas pessoas vão fazer tratamento espírita e depois falar 6 meses de tratamento e falar assim: olha, no meu caso sempre não resolveu. O que não resolveu? Ah, eu faço tratamento lá 6 meses e eu ainda tenho sentimentos ruins, me sinto perseguido. Mas não é essa a proposta. Os centros não estão orientando bem. Nós não podemos achar que você vai entrar no centro espírita hoje, entrar PCC de um lado e sair Chico Xavier do outro. Não é essa a proposta. É um tratado de cunho moral. É esculpir valores dentro de cada um de nós. É longo. Por isso que ter Jesus como meta às nossas investidas, ter Jesus a orientar os nossos passos, refletirmos nós do que faria ele em nossa oportunidade, se faz imperioso. Mas, entretanto, todavia, alguém poderia ainda questionar dizendo, mas 2000 anos, queria ver Jesus hoje. Queria ver Jesus hoje, como é que ia ser? Então não tem problema. Se acha que Jesus já faz tempo, pode deixar. Olha Chico, que sob a ótica da doutrina espírita, ninguém exemplificou as bases morais expostas por Jesus. Então, se achamos que Jesus está distante demais para fazermos dele guia e modelo para a nossa conduta, podemos, sem nenhum prejuízo, usarmos Chico, observarmos dele para fazer dele guia e modelo para as nossas atitudes. Aí eu começo a pensar nas nossas dificuldades do dia a dia. O que faria Chico, que ele estava aqui até ontem, entre nós, é da nossa época, viveu os nossos problemas, no nosso período, é um guia e modelo encarnado para quem quiser seguir. Inevitavelmente, quem conseguir seguir Chico, atinge naturalmente Jesus. Então, dentro desta proposta, é que os espíritas, diferente dos não espíritas, e eu cito os não espíritas, porque Chico não pertence mais ao espiritismo. Os espíritas perderam Chico para a humanidade. Chico tornou-se tão grande que a sua conduta de religiosidade o colocou acima da religião. E hoje existem pessoas que falam mal do espiritismo, mas não falam mal do Chico. Ele colocou-se num patamar do patrimônio da humanidade. Porque é isso que nós queremos que as pessoas entendam. De que Chico, ele não precisa mais de espiritismo, porque já está com a conduta reformada. Às vezes quando as pessoas falam assim, Roosevelt, como é que vai ser o centro espírita do futuro? Eu falei, que futuro? Futuro. É, futuro. Não vai ter.
Ah, não vai ter? Não, vai ter. Algumas igrejas vão ter 4 metros, né? Quase subindo andar, né? Algumas estão quase já no céu, pelo menos em altura. E assim nós vamos, mas centro espírita no futuro, não vai ter. Porque o homem reformado não precisa de centro espírita. Quem necessita da doutrina espírita somos nós, pela nossa condição atual. Ou vocês acham que Chico Xavier precisa ir no centro? Está tomando um passe, senão aquele dia não foi muito bom. Se ele não for no centro, o negócio vai ficar meio feio. Acham que Irmã Dulce precisa ir no centro espírita para encontrar paz? Que Madre Teresa precisa de centro espírita? Não. Na mesma proporção, nós falamos que só existe hospital porque tem doente. Quando não tiver mais doente, não vai ter mais hospital. Quando o homem tiver a conduta reformada, edificada, uma conduta de religiosidade, não precisa da religião, está pronto. Jesus não precisa do centro. Já imaginou Jesus? Nossa, vai no Mata no centro hoje, como é que eu vou ficar sem meu passe? É uma contradição. Ele não precisa da religião porque é a religião. A sua conduta é de religiosidade. Já está acima. Então, sob esta ótica, é isso que a doutrina espírita veio nos trazer. A liberdade. Chico libertou-se. Então, os não espíritas vai trazer Chico como exemplo do espiritismo. Mas os espíritas devem ver Chico como exemplo a seguir de conduta, de análise comparativa de moral, porque ele passou os nossos problemas. E começamos a perceber então que quando alguém chama a gente de esquisito, já viram alguém e fala assim, não, você é muito esquisito. E a gente briga que é muito esquisito, né? Mas você já viu alguém mais esquisito que o Chico? Pensa bem. Aposentado no Brasil. Aposentado no Brasil, vivendo de aposentadoria, andava com dificuldade, cego de um olho, sofria angina, era feliz. Mais esquisito que isso. Então começamos a observar essa ótica que todas as pessoas começaram a ficar esquisitas porque começaram a perceber da vida algo que a maioria de nós não percebe. Já viram? Gandhi é esquisito no período dele, Buda diferente na época dele. Todos os homens que despertaram para uma realidade acima do que nós chamamos de realidade ficaram meio esquisitos, né? Você imagina? Eu vi agora as fotos da casa do Chico na exposição e eu fiquei lembrando, né? Com mais de 400 obras, os livros dele estão estimados até hoje, e antes do filme, antes da projeção da doutrina espírita na mídia, em 400 a 400 mil dólares ano. Enriqueceria com uma parcela. E ele mora numa casa sem rebote. Esquisito, né? Oh, como esquisito! E aí nós percebemos o ponto de liberdade que ele alcançou. Eu vim aqui na cidade de vocês, sempre que eu venho para cá, cidade pequena não tem shopping. Quando tem shopping, na verdade é galeria. Então eu vim na cidade de vocês, eu fui no shopping e eu comecei a pensar, estava pensando na palestra. E comecei a ver uma coisa interessante. Por exemplo, não tem lugar que a doutrina espírita não crie campo, né? Eu fui no shopping e comecei a perceber que as pessoas que estavam lá por prazer. Concordam? Não vi as pessoas sorrindo. Era estranho. Todo mundo estava com pressa. Empurrava para entrar no elevador, empurrava para sair. Pelas vezes, o que vocês querem fazer? Resolve. Então eu comecei a perceber todo mundo triste. Num lugar que eles iam para se divertir. Que coisa estranha. É impressionante como nós desaprendemos a ser felizes. Então, por que Chico pode nos ensinar? Ser feliz. Ele era feliz com nada. E a gente não consegue ser feliz com muito que temos. Mas o shopping é um lugar fantástico. Eu comecei a pensar em Chico dentro do shopping, vai vendo cada coisa que saiu. E comecei a pensar que assim, gente, shopping é um lugar tão fantástico. Né? Vai qualquer dia, mas não para se divertir, para estudar. Vai estudar a doutrina espírita no shopping. Foi interessante, vocês vão ver só. Eu comecei a pensar, não tem campo que a doutrina não permeia, né? E comecei a ver aquelas pessoas todas e pensei, quem está aqui no shopping, cheio de dinheiro? Que tem, claro que tem. Cheio de dinheiro, está praticamente no céu.
Não, não é. Pessoal, você imagina como que é o céu? Vai no shopping, cheio de dinheiro, você vai ter uma ideia do que é o céu. Posso tudo, consigo tudo, né? Tranquila. Agora, você pode ir no shopping, já tem mês sem dinheiro, um cartão de crédito meio curto, né? Aí você vai entender o que é purgatório. Agora, se for no shopping sem dia nenhum, não vai duvidar que existe um umbral. Então, o mais importante disso tudo é entender que nós começamos a perceber que nós não sabemos mais ser felizes. Eu estava observando as pessoas brigavam para estacionar o carro, brigavam para entrar com pressa, brigavam para sair com pressa. E quando a gente não briga, tem que brigar por detrás, está buzinando já, né? Você tem que é o fluxo, né? A gente fica sendo neurose para mais, pega a neurose dos outros, não tem jeito. É interessante. Então, hoje falar de Chico é falar de um modelo para a nossa vida que muitas vezes está passando sem a atenção dos espíritas. A gente está vendo Chico igual os não espíritas, notícia. E para quem conhece Jesus, Chico não pode ser notícia. Tem que ser um exemplo a aderir à nossa estrutura íntima. Eu estava percebendo, começamos a olhar, e não é só no shopping não, é na casa espírita, é na nossa casa, é na família, é na rua, em qualquer canto. As pessoas, começam a julgar as pessoas pelo que elas têm. Perceberam já ou não? É interessante, né? Aí eu estava vendo lá, no shopping, uma coisa interessante, tá? Eu vi uma mulher com um colar de pérolas. A hora que eu vi aquilo, me veio uma inspiração que eu creio seja de alguém que quis me chamar a atenção. Porque é bem assim que nós vemos a vida hoje, né? Chico conseguia falar com as pessoas, falar da miséria das pessoas, sem constrangê-las, porque para ele era todo mundo igual. Agora, nem sempre a gente vê assim, né? Por exemplo, dá um exemplo. Quando a gente vê uma pessoa rica, supostamente rica, bem vestida, de carro bom, você já conhece das colunas sociais, você sabe que a mulher é rica, e ela tivesse um colar de pérolas falsas no pescoço, a gente jura que é real. Ela pode ter pago em 99, mas se ela é rica, o colar é verdadeiro. Já, se a gente vê um colar de pérolas verdadeiros no pescoço de uma mulher simples, a gente jura que é falso. Não adianta nem ela falar que pagou, que não vai acreditar. Então aí está. Começamos a observar isso e percebemos que o que Chico conseguiu foi vencer as suas próprias inquietações. Não é que ele venceu o mundo, ele venceu a si próprio. Ele se venceu. E se vencendo, conseguia ver do mundo um mundo que às vezes está escondido para a gente. As pessoas chegam na casa espírita com problemas variados, com grandes problemas de tristeza, e culpam os obsessores, os encostos, os vizinhos, o nome posto na boca do sapo. Mas na verdade, somos nós a nutrir em nós uma postura singular, a figura de Chico. Ora, naturalmente, muito mais que naturalmente, nós encontraremos respostas para a nossa vida. E começamos a pensar, como é que esse rapaz conseguiu ser feliz? Como é que eu me encontro a felicidade sem nada, e eu com tanto não a tenho? Observando o Chico, a gente aprende que rico não é quem tem mais, é quem precisa de menos. E aí começamos a ter da vida uma outra visão, que talvez isso sim seja reparador. Então, para nós, esta data é absolutamente especial. Mas como percebemos, lamentavelmente, que a maioria dos espíritas ainda não conhece o espiritismo, queremos fenômenos, manifestações, não percebemos a transformação moral que ele é capaz de causar no indivíduo, promovendo a felicidade. Assim como não conhecemos a doutrina espírita, também não conseguimos identificar a grandeza de Chico. Que se fosse evangélico era quase o Espírito Santo, se fosse católico já era santo, mas como é espírita é Chico. Só Chico. Começou a ser simples e mostrar quem é pelo nome, Chico, mais nada. Aí olhamos para Jesus e encontramos lá, bem-aventurados os simples. Olhamos para Chico e percebemos
a simplicidade posta, encarnada. Mas quando olhamos para nós, percebemos que tudo que a gente não quer é ser simples. A gente até fala que quer, mas a gente não quer carro simples, casa simples, roupa simples. A gente não quer nada de marido simples. A gente não quer namorado simples, né? Então, quando tem um namorado simples, aquele modelo padrão, marca ele vai, chega no horário, gosta da sogra, dá presente, não esquece da aniversário, você corta 3,25 milímetros do cabelo, ele percebe, impressionante, você começa a namorar, um tempo você já fala assim, nossa, sai sangue de barata, grudento, pega no pé, chiclete, manda embora. Muito simples. Até que um dia você acha complicado, né? Aí você marca, ele não vem, faz piada da sua mãe, detesta a sogra, você corta o cabelo careca, ele nem vê, você casa, se apaixona e casa. Impressionante. Então a gente está aí. A vida é simples, nós te complicamos. Bem-aventurados e simples. E a gente não entendeu nada disso. A gente não dá para o passo, que é simples. Mas um remédio faixa preta, bonito, deixa em cima da mesa para todo mundo ver. E se alguém olhar, a gente explica o sintoma ao médico e por que está tomando. E já avisa, vai ser por longo tempo. Jogar até simples é coisa para gente fácil, não é verdade? O negócio é complicado. Gente simples tem obsessor, gente tem falange. Simples. Entra a doutrina espírita, veio convidar o homem a ser simples. E a gente não está conseguindo entender. E agora que encontramos Chico, a gente não está conseguindo perceber que a sua vida, tanto quanto a sua morte, veio para ser um exemplo de simplicidade. Analisando, ouvindo os seus casos, com maior ou menor fidelidade, cada orador coloca de acordo com o seu entendimento. Então, quanto mais observamos esses casos, nos devemos ao caso e não ao exemplo, devemos perceber como esse homem conseguiu tanta paz. Porque a gente, nós todos, nós fazemos oração, não é verdade? Ninguém balançou a cabeça, fala é pior do que eu pensava. Pelo menos alguém pode mentir, só hoje, tá? Alguém faz oração aí? Só para não perder o tempo. Então, nós, eu e os poucos, nós fazemos orações. A gente para, fica tranquilo e começamos a orar a Deus. Estabelecemos um intercâmbio com a fonte geradora de vida, Jesus. Mas vocês já viram Chico? A gente vê Chico nos cursos, nas palestras, nas fitas de vídeo, em CD, onde for. A gente vê Chico orando, vê ele dando entrevista, vê ele fazendo palestra, em todos os cantos ele está igual. A impressão que dá é que ele está orando o tempo todo. Aí está a chave. Observar Chico para introduzir na nossa vida. Para nós, a oração é uma válvula de escape no momento do desespero. Para Chico é proposta de vida. Ele não parava para orar, ele fazia da vida uma oração. Vermandou-se, orando, ou falando, ou também aquela calmaria. Madre Teresa, mas está o tempo todo orando. Pois é. A oração para eles não era mais um momento isolado. A oração para eles era uma maneira de viver. Era uma proposta de vida. Era uma maneira de manter a sanidade mental. Observar Chico é cuidar da estrutura íntima. Observar Chico é cuidar da sua sanidade. Observar a sua postura, a sua conduta, é alimentar-se de valores, de ideais, a ponto de conseguimos fazer uma higiene mental. Porque é isso que a oração faz. Parar de orar é parar de fazer higiene íntima. Para tentar entender esse axioma, vamos visualizar assim. Imagina um terreno abandonado, um terreno vazio limpo, um terreno cujo dono é laço, mora longe, está lá abandonado.
O primeiro que passa vê o terreno sujo, joga um pouco de sujeira. O outro passa onde vê um pouco de sujeira, joga um resto de entulho. Aí passa mais um, vê que dá um pouco de sujeira, sujeira traz sujeira, a gente vai jogando. Nisso a chuva vem, o mato cresce. Com o mato, os bichos, aranhas, cobras começam a habitar o local. Quem já vê mar de lixo sabe que vai ser uma placa, né? Joga em lixo. Aí todo mundo joga e começa a crescer. Quando alguém perguntar, por que esse terreno está assim? Qual que é a resposta? Porque o dono não fez higiene do local. O dono não limpou o local. Com a mente da criatura humana, a mesma coisa acontece. Você vem no centro, deixa-se permear pela mensagem evangélica exposta na noite, toma o passe terapêutico e vai para casa higienizado. Aí passa alguém e fala assim: você viu? O Flávio trocou de carro de novo. Trabalhando não foi, então trabalho não consegui trocar. Jogou sujeira. E você que estava com o mundo mental limpo, já não está tão limpo assim. Aí passou e fala assim: nossa, a Rita, ficou sabendo da Rita? O marido dela morreu, já está com outro. E não é de hoje, viu? E vai fazendo sujeira. E cada vez que passa, de repente, nós estamos com a estrutura íntima emporcalhada. Simplesmente por falta de higiene. Observar a postura íntima desses baluartes, observar a conduta de Chico é saber que uma conduta reta é evidentemente reparadora às nossas indagações do dia a dia. Quando ele fervorosamente dizia: exijo que eu seja melhor e que cada um seja o que quiser ser. Quando conseguimos entender essa proposta, extinguir-se mais da metade dos nossos problemas. Já pensou? Alguém fala assim: fulano de tal é leviana. Não tem problema nenhum. Exijo que eu seja cada vez melhor e que ela seja o que quiser. Mas quando está ladrão, exijo que eu seja cada vez melhor e ele o que quiser ser. Isso também nos projetaria num patamar de mais absoluta liberdade. Liberdade de apegos, de medos e de uma gênese de tantos outros vícios. Mas em especial, que não pode faltar nas nossas reflexões, é o último presente que Chico nos deu. Eu vou te falar qual foi. O último presente que ele nos deu, que é nos colocar na televisão. Porque foi ele. Eu me recordo de que há algum tempo atrás, espiritismo era coisa de gentinha. Não sei se vocês estão lembrados disso. Era coisa de gente sem instrução. A gente tem até vergonha de falar que era espírita, né? Alguém perguntar: tem fé? Quê? Então já com medo de alguém tacar de alguma coisa, né? A gente se constrangia em dizer que era espírita. Era coisa de gente que não entendia direito. Eu ia fazer palestra, o pessoal falava assim para mim: viu? Aquelas coisas. Era espiritismo. Então era coisa de gentinha sem orientação, sem instrução, sem bagagem. E o tempo passou. E Chico, sem brigar com ninguém, sem se indispor, sem contrariar, sem levantar a voz, fez o tempo passar e com sua conduta reta. Um dia eu estou em casa, ligo a televisão, do horário 9 da Rede Globo, e quem está lá? A doutrina espírita. E eu me recordei de toda essa trajetória. E quando as pessoas diziam com vergonha de ser espírita, com constrangimento, sofrendo preconceitos, e hoje está no horário nobre da maior rede de televisão do Brasil. Mais um presente do Chico para nós, sem questionar, sem brigar. Só que isso tem um preço. Isso não tem que pagar um preço agora. Porque como tudo na vida custa alguma coisa, isso também tem um preço. Mas o preço sim é positivo. Porque se por um lado espírita, ser espírita era coisa de gentinha sem instrução, agora vai virar moda. Agora vai virar moda, porque agora vamos ter novela, nós já temos o filme, agora vai começar, é outra proposta, agora é outra doutrina espírita. Então agora, ser espírita vai ser moda. Eu tenho um exemplo pessoal, há mais ou menos uns 15 dias. Eu estava andando nas ruas da minha cidade,
Quando eu estava de um lado da rua, do outro lado da calçada, passou um amigo meu que eu não via há muito tempo. Um rapaz que eu convidei para ir no centro. Inúmeras vezes, nunca foi. Chamava para ir no centro, não ia, chamava, não ia, a gente até vai desistindo. Porque eu chamei tantas vezes, desisti. Aí eu encontrei há uns 15 dias. Eu estava de um lado da calçada e ele do outro. Aí ele me viu e começou, olha aqui, ó. O olhar era ele. Ele falou, quero ter uma notícia para te dar semadora. Então me dê logo. Virei espírita. Eu não falei, mas eu pensei, eu nem sabia que dava para virar. Mas ele virou ótimo. Ele conseguiu. Mas cara, que legal. Eu não sabia que dava, às vezes consegue, espírita para tudo. Mas eu pensei, é a moda. Agora até ateu é vida espírita, porque agora nós estamos na mídia, né? Pois é. E o problema disso é qual? É que agora o meio espírita vai atrair muitos não espíritas. Isso aumenta a responsabilidade dos espíritas verdadeiros em não se deixar iludir pelo modismo e continuar fazendo jus ao trabalho de Chico e de tantos outros anônimos, fazer jus ao trabalho de tantos companheiros espirituais, cuja conduta nos ensinou a nobreza. Porque bom de ser espírita é justamente quando a gente não precisa contar para os outros que nós somos espíritas. Já imaginou? Quando alguém fala assim, você é espírita, não é? Olha, eu sou, como é que você sabe? Pela conduta, pela postura, pelas ações. Então nós espíritas hoje, os verdadeiros espíritas, estão tendo a oportunidade ímpar pela conduta reta atrair novos companheiros espíritas, que serão atraídos pelo modismo, é verdade, mas se encontrarem uma doutrina bem representada pela nossa conduta, pela nossa postura, poderão se encantar e ficar na doutrina, por reconhecer o seu tamanho e a sua grandeza. Então é uma oportunidade ímpar. Recordo eu o grande Leon Denis, que com sua propriedade de mestre asseverou de oportunidade recente ao seu desencarne, de que a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas pode ser o futuro das religiões. Porque ela não coloca fins nem ponto final em nada. A doutrina espírita bem entendida diz para os católicos que, se forem bons católicos, retos, nobres, crentes em Deus, cumpridores das suas atividades, não precisam ser espírita. Se for evangélico e não crer na reencarnação, mas tiver uma conduta reta, nobre, justa, não precisa ser espírita. O fundamental é ser bom. Para que brigar com as pessoas para tentar convencer que a reencarnação existe? É só deixar elas correr 10 minutos e já está convencido. Perca seu tempo. Esse seu rapaz falou para mim assim, morreu, acabou. Eu falei, tá. A gente conversa 5 minutos após sua morte. Vamos ligar com ele. A verdade caminha ao encontro dele cada dia. Porque nasceu, já volta a morrer. Volta mais nada. É impressionante. E dentro desta estrutura, é que eu me recordo de uma passagem interessante, que numa semana única, numa passagem recente, uma semana, 10 dias, lá na cidade de Chico, em época recuada, fechou, por razões que eu ignoro, uma igreja evangélica e uma igreja católica no mesmo período. E como a doutrina espírita era crivada pelas pessoas, um repórter da região foi entrevistar Chico. E falou assim, Chico, vocês espíritas devem estar felizes. E ele, sem entender a felinidade da resposta, disse, estamos felizes. Mas de que você se refere? Ora, por quê? Fechou uma igreja evangélica, uma igreja católica, tudo na mesma semana aqui. Vocês, espíritas, devem estar felizes. Ele disse, não, por isso estamos tristes. Porque quando uma igreja se fecha, de qualquer natureza, há de se abrir, ora mais, ora menos, um sanatório,
uma penitenciária, porque a finalidade da religião é melhorar o homem. E como estamos todos em graus diferentes de mentalidade, é necessário que se fale de Deus e de Jesus sob as mais variadas formas. Então nem todos estão aptos a entender a vida sob a ótica espírita, e nem por isso devem ficar divorciados ou órfãos da paternidade divina. Então Chico sabia que a doutrina espírita era um caminho a mais para chegar a Deus. Porque se muitos caminhos levam à sua casa, imaginemos a casa do Pai. Quantos caminhos não hão de levar? Então o importante mesmo é que se a gente tiver que observar, fazer a proposta de aprender muito, ou edificar-se moralmente, edifique-se moralmente. Porque não vale nada crer na reencarnação e não ser gentil com as pessoas, é o que Chico vem ensinar. Não vale nada conhecer as propriedades da matéria, mas não ser fraterno com os irmãos. Não adianta absolutamente nada saber quantos corpos existem no homem, se não soubermos a necessidade da caridade. Porque aquele que não consegue hoje aprender, um dia aprenderá. Mas aquele que não conseguir reformar seus valores, é infeliz agora. É infeliz desde já. Então esta não é a proposta. Uma outra coisa que eu acho interessante, no meio espírita em particular, é que eu vou para as casas espíritas, para as variadas casas espíritas, e eu vejo quantos tipos diferentes de tratamento existem. Esse dia eu fui em uma, que eles tinham 9 tipos de passe. 9 tipos, né? Que eu não vi aquilo, eu fiquei passado. Porque tinha assim, ó, passe para criança, passe para idoso, passe para gestante, passe para grávida, passe. Era muito passe. E o passe é tão simples que só se pode dar. Mas eles tinham um monte de passe. E eu falei, tudo bem. Aí aconteceu uma coisa interessante. Eu fui fazer palestra, o rapaz falou assim, Roosevelt, vem cá. Nós temos uma salinha aqui recuada, onde os palestrantes ficam ali em paz. E para você ficar em paz, você fica na salinha e eu te chamo no horário da palestra. Depois não. Fui lá. Sentei no banquinho, era uma sala quadrangular de mais ou menos 4x4, com um banquinho no canto. Eu sentei, estava lá em paz. E o rapaz começou assim para mim, você fica em paz, que eu vou ver, te chamo no momento da palestra. Eu saí, ele saiu, e ele, 2 minutos depois ele voltou. Ele voltou com a culpa de uma outra pessoa. Hoje apareceu outro homem e começou a assim, não vai ter uma não de rifa não. Pegou, vai vender tudo. Agora que vai correr a rifa, pegou para dar de polícia fazer advogada. Não, vamos chamar ele aqui. Eu sei que todo mundo em paz, o homem está pensando isso aqui é o quê? Agora as sociais têm prioridade, pegou para não dar rifa, vai vender tudo. Agora, se não vender, vamos chamar ele agora. Eu em paz no canto. Mas eu não vou entrar. E saíram os dois da massa do coitado. Eu já comecei a ficar com dó. Mais 5 minutos se passaram. O presidente da Casa Espírita voltou lá. Voltou e falou assim, Lúcio, meu irmão, vamos lá, vai começar a palestra 8 horas. Aí eu fui, ele foi na frente, eu fui atrás, eu não fiz nem das costas para ele. Aí eu sentei na frente, ele chegou lá na frente. Eu sentei aqui, ele ficou no microfone e falou assim, meus irmãos, olha, mas me deu, como espírita não tem raiva, me deu um desconforto. Eu tive vontade de levantar e falei, ninguém quer com ele não. Mas ele ficou muito mais. Eu não vou levar com ele, ele está falando não. Então não vale a pena enganar as pessoas, que até dá. Até dá para enganar as pessoas. Chico veio nos exemplificar que ele pode, em vez de parecer bom, ser. Que é uma outra proposta. É por isso que quando as pessoas iam lá ver Chico, eles recebiam o passe simples, sem muita coisa, o passe natural, e se sentiam curados mesmo assim. E por quê? Porque o que curava
era a sua presença estoica. O que curava era a sua autoridade moral. As pessoas iam lá, ouviam a visão que ele tinha da vida e se sentiam reparadas, porque mudavam de conduta. Eu conheço um companheiro meu que foi estar com Chico. Ele me encontrou na rua e falou assim: Rua, eu vou lá ver o Chico. Que legal, vá sim. Pelo seguinte, minha mulher saiu de casa, minha empresa faliu e eu bati o carro. Ele vai ter que me dar uma explicação. Vai, outra conversa, né? E ele foi. Pegou uma daquelas excursões e foi. E o tempo passou, 30 dias passados, eu encontrei ocasionalmente nas ruas e lembrei do assunto. E aí? Foi, meu Chico? Foi. E aí me conta como é que foi, eu queria ver o bafo, né? Porque a gente, espírito atrasado que eu queria saber como é que tinha sido o negócio, né? Que ele foi tão bravo, né? É um negócio seguinte, eu cheguei lá, havia mais ou menos umas 100 pessoas, eu entrei na fila, você entrou? Entrei, fui lá para falar com ele, iria falar de qualquer jeito. Falei, pois é. Eles estão na fila dessa atitude fraternal. E ficou esperando quase 100 pessoas. Mas ele me contou que quando faltava umas 15, 10 pessoas, ele começou a perceber como ele tratava as outras pessoas. Como falava da vida, da morte, das doenças, das mazelas morais que cada uma trazia. Problemas individuais. Porque nós somos assim, nos livramos de umas mazelas e adquirimos outras, então cada um de um fato diferente, uma história diferente, e Chico atendendo a todos. Quando chegou a vez dele, aí ele me contando, e aí você falou tudo para ele que você vai falar. Não falei. Você não falou? Não. Você foi daqui lá, pegou uma fila de 100 pessoas e não falou? Não falei. Por quê? Senti vergonha. Senti vergonha. Eu senti dele um homem tão grande, que eu senti vergonha de fazer os meus problemas. Tá, então não valeu a pena aí? Claro que valeu. Mediante as suas palavras, eu entendi o que devo realizar. Tanto quanto entendi que eu não sei por que eu sofri tanto. Mas Jesus sabe. E eu me conforto nisso, Jesus sabe. Então o que encantava as pessoas, Chico, era justamente a sua postura estoica, a sua conduta reta, que animava os aflitos a prosseguirem mesmo assim. Quando no início desse trabalho, eu vi a nossa companheira falando a respeito de que as pessoas sentiam saudade de Jesus, eu imagino que hoje, com este filme, com a projeção da doutrina espírita, espíritas e não espíritas prosseguem com saudade de Jesus. E Chico é talvez o mais perto que podemos chegar dele, para visualizá-lo de maneira física, palpável, ao nosso nível de entendimento moral, pessoal. Creio que todos nós prossigamos com inúmeras saudades de Jesus. Então podemos ver Chico simplesmente como o fato da notícia atual. Nós temos que absorver disso tudo a sua mensagem e cunhá-la nas nossas ações, cunhá-la na nossa postura, uma postura sempre reta, sempre nobre, sem se indispor com ninguém. Há uma passagem interessante, muito interessante, onde um repórter dali da região dele, alguns anos atrás, foi a falar com o Chico, mas quem tem o microfone na mão tem o poder, é igual eu. Se eu começar a falar, estou com o microfone, vocês não vão ter chance. E ele começava a falar e dava para Chico, o Chico tirava. Então começou a atacar a doutrina espírita, atacar Chico, se referir a ele como charlatão, enganador, a doutrina espírita como coisa de gente sem instrução, associá-la à banda, canopé, aquele negócio todo. E começou a atacar Chico. Dava o microfone para não deixar ele falar. E as pessoas, isso foi em público. Então Chico viu que não daria para falar, a não ser que ele se dispusesse. Então se deteve, calou-se. E aquela situação passou. Algumas horas depois, quando ele estava só com seus companheiros, eles foram falar com Chico. Foram falar com Chico assim, mas Chico, você não podia ter deixado ele fazer aquilo. Você tinha a estrutura intelectual para convencê-lo de que ele estava enganado, que o que ele falava era mentira.
Chico, você teria argumento para se defender e defender a doutrina espírita. Você deixou de falar mentiras, ele ficou por isso mesmo. Você devia ter feito alguma coisa, combater o que ele estava falando. E ele ficou pensando, porque é uma atitude dos homens nobres. Os outros reagem, os nobres pensam. E ele ficou pensando, sentou numa mesinha ao lado, tomou de uma folha de papel e rascunhou um texto curto, porém, uma página memorável às nossas reflexões. Ele escreveu assim: a fórmula da verdadeira felicidade em todo o seu esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Muitas vezes nós brigamos com as pessoas para mostrar que a gente tem razão, que a verdade é nossa, fazemos inimigos. A fórmula da verdadeira felicidade em todo o seu esplendor é uma gota de verdade num litro de amor. Quando começamos a observar aquilo, aí eu me refleti hoje e fiquei pensando como nós causamos e produzimos inimigos gratuitos a troco de nada. Nós brigamos com as pessoas de dentro de casa porque achamos que temos razão. Só por isso, por mais nada. Achamos que nós temos razão, então podemos fazer qualquer coisa. Somos agressivos uns com os outros por impulso, até com aqueles que dizemos que amam e que nos amam. Estes tempos atrás eu estava na casa de uns companheiros. Eu fui fazer palestra lá e fiquei na casa deles. Mas agora só fico em hotel, não adianta convidar, porque agora eu já entendi que não dá certo. Eu estava na casa deles, pronto para a palestra, o senhor também pronto, e a mulher, a esposa, ainda não. Natural das mulheres, não é crítica. Estava atrasada, a gente, nós dois esperando lá, quando de repente ela chega na sala, pronta, bonita, arrumada, mas está com um sapato de cada cor, um amarelo e um marrom. Olhou para o marido e falou assim: benzinho, qual sapato que eu vou? Qual que combina mais? Aí ele olhou, um amarelo e um marrom, ele falou assim: olha, vai com o marrom. O que você tem contra amarelo? Não é contra nada, a gente costuma estar contra todo mundo, não é contra nada. Então nós somos agressivos uns com os outros. Nós brigamos a troco de qualquer coisa. E quem não entender que as pessoas falham, que é natural errar, vai ter que trocar de amigo, vai ter que trocar de companheiro, vai ter que trocar de centro espírita, ou nós vamos entender que são as misérias morais. Numa outra oportunidade, eu estava numa casa, aguardando para fazer a palestra, o casal que me levaria também. Estava tomando café antes de ir para o centro. Quando de repente o dia, a noite, o dia escurece, e ele, o homem, fala assim: vai chover. A esposa redargue: não vai chover. Falou: vai. Aí eu senti o clima já fechando. Vai. Ela falou assim: não vai. Sempre que eu falo que chove, chove. Não, Benzinho. Quando você fala que chove, não chove. Se eu estou falando que vai, não vai ou não vai. Eu quieto. Olhando para o alto, né, quieto, para ninguém lembrar que eu estava ali. E os dois: vai chover, não vai chover, vai chover. Quando o moço fala assim: Russo, chove ou não chove? Eu falei: pronto. O que eu vou? Brigo com quem? Não sei. Eu pensei rapidamente, falei assim: olha, na verdade, eu acho que daqui para cá chove. Mas daqui para cá vai ter uma secura só. Conclusão: estava brigando para nada. O que importa saber? A gente se indispõe com as pessoas a troco de nada. Então, Chico vem nos mostrar, através da sua conduta pacífica, tranquila, era justamente que nós não estamos uns contra os outros. Nós vivemos juntos, mas não precisamos nos indispor. As pessoas pensam diferente de nós, não estão contra nós. É uma outra proposta de vida. Então, dentro dessa situação toda, dentro dessa estrutura toda, é que para nós Chico é um ícone que deve permear a nossa conduta com a sua conduta. E nos alimentarmos de tudo aquilo que ele nos ensinou, dos seus exemplos, para conseguirmos, se queremos os
usar o título de filhos de Deus, temos que apresentar na nossa conduta traços de caráter que ateste esta paternidade. Porque se for para ser espírita e para ter uma conduta igual aos que não são espíritas, não vale de nada. Uma situação muito interessante ainda, que está na sua biografia, é que uma senhora, certa oportunidade, vai até Chico e fala assim: Chico, é o seguinte, em casa está terrível. Estou com problema com a minha mulher, com meu filho, a sogra não mora em casa, e desce ali um patamar triste. É muita discussão. Vê com os espíritos aí se tem algum remédio para o meu caso. E ele já sabia. Mas como a gente fala assim, vê lá com os espíritos, ele via fazer o quê, né? Até hoje nós somos assim, né? Às vezes os homens sensatos falam as coisas e a gente não ouve. Um espírito mundano fala e a gente acata. Então ele mentalizou os espíritos e falou assim: olha, os espíritos mandaram dizer que o seu caso tem remédio sim. Ah, tem, qual é? É o seguinte, você vai começar a fazer uso de um remédio chamado Água da Paz. Quando ele disse Água da Paz, ela falou: muito obrigado, já saiu, vou beber, porque não, tá bom, mas eu queria saber. E não deixou ele concluir. E foi embora. Saiu correndo, parou na primeira farmácia que ela achou. Chamou assim: por favor, por gentileza, o senhor tem Água da Paz? 2 vidros, por favor. O homem falou assim: Água da Paz? Ignoro. É remédio. Sim, é remédio. O senhor não tem aí? Não, não tem. Se pedir demora para chegar, não posso nem pedir, só não conheço, só tem receita, alguma coisa? Não, não tenho. Não vou poder ajudar. Ela cadê? Põe em outra farmácia, por favor. Água da Paz, para mim, você como? Água da Paz? Água da Paz. Desconheço. Não, mas o senhor não tem aqui? Nunca ouvi falar. Ela ficou pensando, que coisa estranha. Como que pode se dar um remédio que não tem aqui? Aí caiu a ficha. Deve ser manipulado, né? Foi uma farmácia de manipulação, por favor, meu Deus. Eu queria só preparar uma fórmula para mim, pois não, tem que só dizer Água da Paz. Água da Paz. Água da Paz não sei fazer não. Só tem receita? Não tenho. Desculpa, mas não posso ajudar. Então, porque ela fez um tour pelas farmácias, pensou, vou ter que voltar lá no Chico, né? Deve ter um genérico, deve ter alguma coisa, porque aqui não tem, porque remédio ninguém conhece. Voltou lá. Estando lá, foi falar com o Chico de novo. E falou: Chico, tive um problema. Fui em todas as farmácias, ninguém conhece a Água da Paz. Vê com os espíritos lá, não tem outro. Disse: minha filha, deixa eu acabar de falar. Só me esperou falar, tem que concluir. Espera um pouquinho. O que os espíritos disseram é que usaram a Água da Paz. Mas a Água da Paz é água comum, que a senhora acha em qualquer pote. Naquela época tinha muito pote de barro nos filtros, conhece ou não? Pois é, vocês são antigos, né? Daquelas águas de pote. É água comum em qualquer pote. Então, o segredo é assim: a senhora pega um copo d'água. Quando a discussão começar na casa da senhora, só começa a beber a água e mantenha a boca cheia d'água. Mantenha a língua envolvida naquela água até acabar a discussão. Quando acabar a discussão, só começa a engolir devagarzinho. Até que fique quieta, é ótimo. Quando eu fiquei sabendo disso, no carro eu ando com uma garrafinha, que meu carro é garrafa. Tá lá no meu carro. Copo não tem dado muito certo para mim. A língua é muito grande, palestrante, né? Então, quando eu começo a observar toda a proposta de Chico para o Espiritismo, quanto mais eu vejo que ainda não conseguimos entender que longe de veio nos apresentar fenômenos, ele veio nos apresentar uma conduta ética e moral. Porque quando o homem tem uma conduta reta, moral, inevitavelmente ele compreende as leis de Deus. Quando o homem tem uma conduta firme nos valores do bem, a verdade lhe aparece. Jesus falou a mesma coisa: conheceis a verdade, e ela, a verdade, te faz livre. E o homem livre compreende o universo. Escravizado, imagina-o. Então hoje nós vivemos, nós espíritas, numa época de ouro, onde a doutrina espírita está tendo uma oportunidade incomum de conhecermos Chico, desconhecido aos espíritas, e de apresentarmos a todas as outras pessoas o espiritismo fora das fronteiras da casa espírita. Hoje, aqueles que estavam separados pelo preconceito,
que não iam ao centro espírita vão poder ver dentro de casa, até no cinema, quem diria. Mas a doutrina espírita hoje vai mostrar a força que ela tem de nos tirar do lamaçal de réprobos que ora nos encontramos para uma situação de felicidade que nos aguarda, tão logo nos envolvamos com os propósitos do bem. É assim que nós percebemos a busca do homem em direção a Deus, pode ser auxiliada em muito, se tivermos como norte a presença e a figura de Chico. E em nome de tudo isso, dessa busca desenfreada do homem a Deus, pelos caminhos mais tortuosos, é que nós dizemos: Senhor, mestre amigo, quanto tempo te procurava, não te encontrava. Olhava para as ruas, para o infinito, e não te via. E pensava comigo mesmo: será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentei encontrar-te nas igrejas e nos templos. Tu não estavas. Tentei encontrar-te através dos pastores e sacerdotes. Não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descri. E na descrença, tropecei. No tropeço, caí. Ao cair, senti-me fraco. E fraco, encontrei amigos. Com amigos, encontrei carinho. Vivendo carinho, entendi o que era amor. E com amor, encontrei um mundo novo. E nesse mundo novo, resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando, muito mais eu recebi. E ao receber, me senti feliz. Ao ser feliz, encontrei a paz. E foi com paz que eu entendi que dentro de mim é que tu estavas. Foi em mim que, sem procurar, eu te encontrei. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, Senhor.